Eleições 2020, vamos falar, né, sobre esse pleito que é tão importante? Ontem, inclusive, nós falamos aqui sobre a votação no Senado, sobre a realização das eleições para o mês de novembro em duas fases, em duas etapas, no dia 15 e no dia 29. Nas ruas, a repercussão do assunto foi bastante positiva por parte dos eleitores, que também defendem que a eleição ela precisa acontecer este ano. O texto aprovado permite o adiamento do primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro e do segundo turno para 29 de novembro. Na proposta aprovada pelo Senado, fica garantido o período dos mandatos atuais. A posse dos eleitos também segue mantida para 1º de janeiro. As alterações valem somente para este ano e foram adotadas como medidas de proteção ao novo coronavírus. A relatoria da proposta de emenda à Constituição foi do senador Everton, líder do PDT. Esta ideia não saiu daqui do Senado Federal. Fomos provocados pelo momento que estamos vivendo. O Tribunal Superior Eleitoral chamou os especialistas, chamou a comunidade médica e temos uma realidade que precisa ser enfrentada. Então, aqui não se trata de uma decisão política, aqui trata de uma questão sanitária, trata-se da vida, trata-se da saúde. Foi um relator meticuloso, dedicado, empenhado, estudou a fundo a matéria, fez audiências, conversou com muitos segmentos, ainda que num prazo relativamente curto, ele se desdobrou com esmero digno de nota e de elogios. Então, eu quero cumprimentá-lo, aliás, também pela transparência, porque durante todo o processo ele fez circular as minutas de relatório, ouviu sugestões dos senadores, então é algo, de fato, digno de nota, claro, numa matéria tão complexa como essa. Então, eu quero fazer esse primeiro registro do brilho do relatório, que tem a minha adesão completa, que já votei no primeiro turno e votarei também no segundo a favor. A PEC define também o período entre 31 de agosto e 16 de setembro para a realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre as coligações. Ficou para 26 de setembro o prazo final para registro dos candidatos. Após a data, começa a propaganda eleitoral no rádio, na TV e também pela internet. Em entrevista ao programa Ponto e Vírgula da Difusora FM, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, falou sobre a necessidade da medida, que seguiu para o plenário da Câmara dos Deputados. O TSE é mais do que estar de acordo com o adiamento. Nós recomendamos o adiamento ao presidente do Senado e presidente da Câmara. Portanto, os políticos, se quiserem, podem botar esse adiamento na nossa conta, porque, e não é uma decisão política, é uma decisão técnica, porque se todos os médicos que são referência nas suas áreas recomendaram isso, a gente na vida deve seguir a ciência. Quando a gente está doente, vai no médico, quando está no avião, segue o comandante, manda, e quando constrói uma casa, ouve o engenheiro. Portanto, a gente tem que ouvir os profissionais. Foi isso que nós fizemos. Nas ruas de São Luís, eleitores concordaram com as mudanças. É uma medida correta porque isso aí ameniza um pouco, né? Aí nós vamos ganhar mais um mês e meio, né? Mais ou menos isso. Então isso é uma boa e vai dar tudo certo e a eleição vai correr muito bem. Em benefício de todos, né? Já que a gente está em um tempo complicado, perigoso, então com certeza é melhor adiar. Está uma situação difícil, complicada, o povo está se aglomerando e tudo. E eu acho que sim, a medida super correta. Devido a essa pandemia, né, a aglomeração é indispensável, né? Então, adiar um pouco. É verdade, tem que adiar. Muito bem, está aí a resposta das pessoas nas ruas. E ontem nós falávamos, inclusive, desta entrevista que foi concedida pelo ministro Barroso, onde ele falava exatamente sobre esse contexto, né, do adiamento para novembro das eleições e algo que precisa acontecer ainda este ano. A gente vai acompanhar mais um trecho da entrevista dele ontem no Ponto e Vírgula. Chegar a data da eleição e alguns municípios estiverem numa tal situação de pandemia que o risco seja muito grave, eu conversei com o senador Everton, tivemos um diálogo extremamente construtivo e ele fez incorporar à proposta
a previsão de que o TSE poderia suspender localizadamente as eleições em alguns municípios se a situação fosse de muita gravidade. Se tiver que suspender no estado inteiro, aí o TSE representa o Congresso e o Congresso é que tem que decidir. Mas em municípios específicos, o TSE poderá fazê-lo. Foi um dispositivo que, a meu pedido, o senador Everton fez incluir na emenda constitucional e acho que em boa hora. Quanto à unificação, John, eu acho que há duas considerações a fazer. A primeira não é hora de fazer isso. Nós estamos reagindo à pandemia e, portanto, a discussão sobre unificação ou não é uma discussão permanente, de mudança no corpo permanente da Constituição. Agora, eu acho que não é possível a prorrogação de mandatos, por uma razão muito simples. A Constituição prevê mandato de 4 anos. Portanto, prorrogar agora é violar o princípio democrático. A população de São Luís, como a do Rio de Janeiro, como a de São Paulo, tem o direito constitucional de 4 anos depois decidir se quer ou não manter os prefeitos eleitos, os que podem ser candidatos à reeleição. Portanto, eu acho que é subtrair um direito constitucional do cidadão e vulnerar a regra constitucional que estabelece um prazo de mandato. Portanto, não há essa opção, eu penso, do ponto de vista constitucional, de prorrogar mandato agora para produzir a unificação. A menos, evidentemente, que nós cheguemos até o final de dezembro e não seja possível realizar as eleições por uma gravíssima condição de saúde pública. Mas nenhum país do mundo passou por isso e diversos países estão fazendo as suas eleições com as cautelas próprias que precisam ser tomadas. Portanto, unificar as eleições prorrogando o mandato, eu acho que viola a Constituição e é inaceitável. Agora, há um outro debate maior de saber se é melhor ou pior para o país ter eleição de 2 em 2 anos, ou se seria melhor ter eleições de 4 em 4 anos. Acho que essa é uma discussão política relevante, mas que não se deve aproveitar a pandemia para um atalho constitucional mexer nisso. Olha, sensacional a fala do ministro, sensacional, pontual, esclarecedora. Afinal de contas, nós estamos falando do pleito 2020. É o que eu dizia ontem e é a opinião de boa parte das pessoas sensatas. Olha, não dá para criar atalhos. Nós estamos falando do pleito 2020 exatamente dentro desta perspectiva e em razão da pandemia que se discute hoje um adiamento, mas ainda para esse ano, das eleições. Mas é somente e tão somente por conta da pandemia. Mandatos são 4 anos e é o povo que tem que decidir, não dá porque estamos vivendo um período muito delicado, muito complicado e se utilizar disso para uma outra manobra, né? Não dá para fazer isso. São 12 horas e 30 minutos, ainda sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, afinal de contas nós estamos falando sobre a proposta da PEC, né, que define, portanto, as eleições para serem estabelecidas em novembro, em 2 turnos, primeiro 15 e logo depois 29, para os municípios, tá? Aqui da nossa, os municípios aqui do nosso Maranhão. Já eu vou trazer aqui ao vivo um especialista em direito constitucional para a gente conversar sobre todos esses efeitos. Mas antes disso, você acompanhou aí que o ministro Barroso falava sobre a realidade dos municípios. Porém, é importante informar que diante destas realidades está estabelecido lá no texto da PEC, tá? Que precisa do parecer, né, do Supremo, para poder, então, definir, de acordo com dados relacionados à Covid-19, ou seja, os números que estão representados aí nesses municípios, a realidade de cada um, tá? E tudo isso vai ser submetido à decisão desse parecer do Supremo Tribunal Federal. Você vai acompanhar agora na reportagem do Eduardo Ericeira. De acordo com a proposta aprovada pelo Senado Federal, as eleições municipais serão realizadas ainda este ano. O primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. A PEC foi resultado de ampla discussão com médicos, vereadores, prefeitos, ministros, juristas e sociedade civil organizada. Esta ideia não saiu daqui do Senado Federal. Fomos provocados pelo momento que estamos vivendo. O Tribunal Superior Eleitoral chamou os especialistas, chamou a comunidade médica
e temos uma realidade que precisa ser enfrentada. Então, aqui não se trata de uma decisão política, aqui trata de uma questão sanitária. O TSE, mais do que estar de acordo com o adiamento, nós recomendamos o adiamento ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara. Portanto, os políticos, se quiserem, podem botar esse adiamento na nossa conta, porque, e não é uma decisão política, é uma decisão técnica, porque se todos os médicos que são referência nas suas áreas recomendaram isso, a gente na vida deve seguir a ciência. Mesmo com a pandemia, a proposta estabelece que o voto continua sendo obrigatório, mas leva em consideração a possibilidade de risco sanitário. Nos municípios com alto risco de contaminação, as eleições poderão ser realizadas até o dia 27 de dezembro, caso tenham parecer favorável do Supremo Tribunal Federal e com o acompanhamento da Comissão de Covid-19 do Congresso Nacional. No Maranhão, dos 217 municípios, 214 já têm casos confirmados da Covid-19. Até esta quarta-feira, o estado já contabilizava mais de 73 mil casos do novo coronavírus. A capital São Luís segue liderando com o maior número de casos confirmados no Maranhão, com 12.635 pessoas infectadas. Os vereadores de São Luís apoiam a proposta aprovada pelo Senado. A gente segue aqui acompanhando cada passo, mas também segue cumprindo a lei em vigor, cumprindo a lei vigente, né? Cumprindo os prazos vigentes que não alteraram até o presente momento. Lembrando também que haverá muita mudança em relação às práticas de campanha no decorrer da campanha eleitoral. Para este advogado especialista em direito eleitoral, a situação sanitária de cada localidade não pode ser descartada, como prevê a PEC aprovada. Respeitando-se também a grave crise sanitária, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Vivemos uma situação excepcional, as eleições marcadas para o dia 4 de outubro, conforme de praxe, já definida na nossa Constituição desde 1988, mas que devido a essa situação excepcional, essa situação grave que nós estamos vivendo, resolveu-se adiar a data das eleições. É claro que esse adiamento, esperamos que o país todo possa realizar com tranquilidade, com segurança, especialmente para os mais vulneráveis, as eleições nessa data agora definida, para garantir a todos condições isonômicas de participar do processo político. Importante que se diga, né, que todo esse cenário respeita exatamente esse tempo que a gente vive. A discussão, ela nasce por conta da pandemia, porque se não houvesse a pandemia, é claro que todas as datas, todo o curso normal do pleito seria seguido, né? Mas a realidade é outra, a gente vive outro momento. Pandemia, está aí 214 municípios, e é claro que tudo isso está sendo visto para respeitar este momento, para ter mas muito zelo, na verdade, com as pessoas, com a realidade de cada cidade. E, de acordo exatamente por isso, acompanhando todos esses casos, é que sim, né, de acordo com os números de cada município, que prevê esse texto da PEC, estabelecendo, portanto, inclusive esse adiamento para os municípios que, de acordo com dados, viu, meu povo? Dados, precisa ter dados, números concretos, e aí sim, sendo submetido a um parecer, né, do Tribunal Superior Eleitoral, é que sim, vai haver uma modificação. Mas dentro desse assunto ainda, eu vou chamar um especialista, o Ted Anderson, ele que é advogado, especialista em direito constitucional, já está comigo aqui ao vivo para conversar conosco sobre todos esses efeitos, sobre tudo isso que significa. Afinal de contas, somos nós, eu e você que estamos em casa aí, pois é, a gente precisa entender todo esse cenário para poder saber como se posicionar. Muito boa tarde, doutor Ted, seja muito bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, Kate, sempre um prazer. Boa tarde, Maranhão. Estou à disposição. Então, doutor Ted, a gente está levantando aqui desde o início da semana, essa aqui é uma discussão importante em torno aí deste adiamento em razão do cenário de pandemia. Temos, né, uma votação positiva, favorável no Senado, onde estabelece aí dois momentos, duas etapas, que seria então neste mês de novembro, 15 e 29. Claro que o texto tem outras, né, tem outras linhas e é preciso que todos nós tenhamos esse acesso para poder entender o que está acontecendo.
acontecendo. Mas, diante disso, né, foram reunidos especialistas na área sanitária para poder definir esse novo cenário, digamos assim. Mas, constitucionalmente, a eleição não pode mudar de data, né? Ela tem que acontecer em 2020, porque o pleito é 2020. Kate, os prazos constitucionais, eles devem ser mantidos e respeitados. Mas quando a gente fala de prazos constitucionais, a gente está falando, por exemplo, o prazo que não pode ser afetado é o prazo do exercício do mandato. Então seria inviável a gente deslocar essa eleição para o ano que vem, porque aí tu ia ter um adentramento do mandato de 4 anos para mais de 4 anos. E isso eu reputo absolutamente inconstitucional. E vamos pensar num outro detalhe interessante, é que o TSE propôs esse adiamento, claro, não a partir das suas próprias convicções, mas a partir de um breve e amplo estudo técnico por especialistas médicos nessa área. Então, assim, eu diria que o Congresso Nacional ele está até confortável no que se refere a esse pequeno adiamento da data eleitoral, mas logo, se a gente adentrar no ano seguinte, aí sim teríamos, com certeza, um afetamento constitucional e certamente o TSE e o Supremo Tribunal Federal não permitirá que isso aconteça. Até porque é democrático, né? Para que se tenha qualquer outra decisão, é preciso uma consulta, né? Afinal de contas, a população, nós vivemos num sistema democrático. Kate, as decisões, a Constituição já prevê essa solução, as decisões de caráter eleitoral, elas só podem se dar 1 ano antes da eleição. Mesmo que por via da PEC, ainda assim feriria, então, exatamente o caráter democrático das eleições, feriria, então, essa regulamentação constitucional. Porque a gente tem que entender que essa estrutura e organização do Estado é uma norma sensível na Constituição. Não dá para, de repente, tu prorrogar. Pode haver essa prorrogação? Sim. Como ministro, eu concordo totalmente com a disposição do ministro, no sentido de dizer que esse não é o momento para tu adiar. Quer dizer, estamos vivendo uma situação excepcional, há de ser entendida de forma excepcional. Eu quero fazer uma observação, na verdade, o texto da PEC é um texto muito feliz, o senador Everton, eu reputo que ele foi muito feliz nessa sua disposição, e claro, com o aval, e aí a gente volta novamente ao ministro Barroso, com o aval e a chancela do próprio TSE, porque o TSE foi que fez essa sugestão. Doutor Ted, inclusive numa das falas aí do ministro, ele inclusive disse, essa conta aqui é nossa, né? Se tiver que botar aqui essa conta, coloca no colo aqui da gente que a gente assume. Porque, claro que a gente sabe que existem muitos gestores, e aí eu não estou falando só do Maranhão, não, estou falando de uma forma geral, que está querendo correr atrás desse prejuízo agora. Mas aí a gente esquece que teve um tempinho ali para trás para fazer o dever de casa e esqueceu, né? Aqui nós estamos no final do segundo tempo, né? Não há mais tempo de tentar fazer qualquer tipo de manobra política. Quer dizer, você já teve aí 4 anos para trabalhar. Se não satisfez a população, eu acho que a população tem direito de repensar se terá ou não possibilidade da continuidade. Lembremos, só apenas aqueles que podem concorrer à reeleição. Tá? Até porque a população tem memória, né? A gente precisa começar um novo ano. Esse ano de 2020 já foi um ano muito difícil, então já tivemos mudanças demais, né? A gente não precisa de mais uma mudança. Essa coisa da memória é interessante, Kate, porque assim, as redes sociais possuem memória, né? Os sites, exatamente. Né? Então, assim, antigamente o povo esquecia do que acontecia, mas agora não tem como, mas tem fotos, redes sociais, o povo vai divulgando aí e muda tudo. E tem quem viva lá na pele, né? De manhã, tarde, de noite, a falta de tantas políticas públicas que precisariam ter sido aplicadas durante 4 anos e por algum motivo não foram, né? Doutor Ted, a gente está com um tempo aqui um tanto quanto estourado, mas eu queria muito contar com a sua avaliação. Eu acho que é importante fazer uma convocação para que a população, nesse momento, entenda o que está acontecendo, possa, então, tomar posse dessa informação, porque a gente, com informação, a gente tem um mundo pela frente, né? Kate, há alguns detalhes que serão fundamentais, que serão dispostos pelo próprio TSE. Mais uma vez, foi muito feliz a proposta de emenda constitucional, porque dispõe que o TSE, em casos específicos, realmente é possível que em determinado município não haja possibilidade de haver eleição, ou que precise haver qualquer tipo de adiamento.
Nesses casos, foi muito feliz, então, de expor isso ao TSE para que o TSE tome essa decisão. Eu acho que é uma medida, de fato, necessária, essencial, e ela não pode transpor as searas constitucionais de um mandato. Até aí, eu acho que é aceitável. Sobretudo, importante isso que você rememorou aqui, é importante que se diga que vai ter que ter uma base legal, né, para que isso seja, de repente, pedido, solicitado por este município, por esta cidade. Não vai ser de qualquer jeito, não. Até porque o TSE, ele vai requerer dados técnicos, porque a proposição de adiamento da eleição se deu com base em dados técnicos, médicos, de infectologistas. Então, o adiamento das eleições também terão que ser feito nessa monta. Então, quem tiver interesse, teoricamente, de propor esse tipo de adiamento, tem que realmente se calçar de informações técnicas e científicas para isso. Porque o TSE, de fato, não vai cair na onda de qualquer um que queira fazer esse adiamento. Esse tipo de manobra, da sua eleição, né? Vai ser submetido, vai precisar de parecer, e aí, claro, vai passar por uma análise muito crítica, né? Até porque é muito complicado, Kate, tu ficar fazendo adiamentos pontuais, só quando extremamente necessário. E isso a gente fala aqui em casos que realmente os municípios estejam aí com números expressivos e que representem, então, um risco muito grande para a população. Doutor Ted, mais uma vez queria te agradecer, né? Doutor Ted Anderson, especialista em direito constitucional, com a gente mais uma vez. E durante esse pleito, certamente nós vamos precisar do seu conhecimento por aqui. Estou sempre à disposição, agradeço o convite, agradeço o convite da difusora, da Kate, e muito obrigado, Maranhão.